Olá pessoal, aqui é o Henrique. Eu intenciono que esteja tudo bem com cada um de vocês. Estou voltando aqui no canal com mais uma leitura e hoje nós vamos ver então qual mudança grandiosa virá para a sua vida ainda este mês. Tá? Então é uma leitura geral, claro, vocês precisam filtrar as informações, mas nós temos duas opções para vocês escolherem, como de costume, né? Então a primeira leitura é o tarô egípcio e a segunda leitura é o tarô Nefertari. Então, para quem precisar, faça uma pausa, escolha com calma o vídeo aí, a opção de vocês. Para quem desejar ouvir as duas opções, também podem ouvir, escolher, né, a qual perceberem qual que sintoniza mais com o momento de vocês. E eu já vou dar início então para a leitura de hoje, para nós não perdermos tempo, tá? Então vamos lá. Qual mudança grandiosa virá para a sua vida ainda esse mês? É o título da leitura de hoje. Ok, bom, pessoal, aqui vocês que se conectaram com esta leitura para o egípcio, mostra que vocês vão ter uma manifestação que vocês já pediram em algum momento da vida de vocês, pode ter sido mais recentemente, pode ser que vocês estejam trabalhando nessa energia, ou pode ser algo mais antigo, né? Alguns meses atrás, ou até mesmo mais de um ano atrás. Essa manifestação, para muitos, está ligado à vida amorosa, tá? Ou seja, para muitos aqui é realmente ter um relacionamento, conquistar uma pessoa, né? Mas especificamente ter um relacionamento. Então, talvez, se você foi uma pessoa que, eu quero muito a pessoa, mas só quero se for aquela pessoa, talvez você vai ter que revisar um pouquinho isso, tá? Porque eu vejo que pode até ter algum tipo de interação, mas aí é um caso mais específico que vocês, de repente, vão ter que ajustar alguma coisa, tá? Porém, quem quer um relacionamento e não tem ninguém fixo na memória, ninguém fixo na mente, mais favorecido estará, tá? O que acontece aqui é que vocês, né, nove de espadas e o imperador, rainha de espadas, né, vocês estão numa energia defensiva, defensiva com relação ao amor. E eu vejo que poderá surgir uma pessoa, né? Se você me disser assim, não, Henrique, eu não estou numa energia defensiva. Bom, então para alguns de vocês, pode ser que vocês, quando conheçam essa pessoa, entrem um pouco numa energia mais defensiva, né? Numa energia de autoproteção ali, porque pode ser que essa pessoa desperte algum tipo de gatilho por algum tipo de ação, né, uma pequena ação ou até mesmo a aparência da pessoa pode lembrar alguma coisa de alguém do passado de vocês, tá? Só que as cartas mostram que essa pessoa, né, as de copas e as de ouros, é uma pessoa muito alinhada com vocês positivamente, porque às vezes existem pessoas que estão muito alinhadas conosco de maneira negativa, né? Mas essa pessoa é uma pessoa muito alinhada com você positivamente. Nós temos muitas cartas de copas, né? Cavaleiro de copas, 3 de copas, 9 de copas, a carta do as de copas. Então, realmente é uma carta de colheita, né? Perdão, é uma energia de colheita. São cartas de colheita emocional, tá? Então, o que acontece? Alguns de vocês vão ter uma tendência a fugir da pessoa, fugir da situação, tá? Rainha de espadas e o carro imperador. Por quê? Ou por um medo de se comprometerem, por causa de alguma questão do passado de vocês, ou por causa de alguma questão aqui que vocês vão se sabotar, né? Essa pessoa me despertou um gatilho de alguma coisa que eu vivi com relação ao passado, ou uma pessoa que de repente
tem uma fisionomia parecida com alguém do passado, enfim, tem alguma coisa que é um detalhe desse tamanico, é muito pequeno, mas para vocês pode ser que no primeiro momento cause um choque, tá? Então as cartas elas já mostram isso para vocês no sentido de vocês se prevenirem dessa energia, porque será uma relação que valerá a pena para vocês. Só que vocês vão ter uma tendência, de repente, a cortar rapidamente. Ah, não, fez uma coisinha ali pequena que eu não gostei, puf, corta. Cometeu um errinho assim, pá, não quero mais, sabe? Então, vocês vão estar um pouco extremos com relação a esta questão de dar abertura para alguém ou não na vida de vocês, mas por causa de alguma questão de autoproteção. O imperador, ele também fala sobre autoproteção, sobre defesa, né? Como nós temos aqui 9 de espadas e também a carta da Rainha de Espadas, vocês vão estar ali, de repente, um pouco mais cortantes, né? No sentido de não dando muita abertura, tá? Mas as cartas orientam para vocês darem uma chance para essa pessoa, tá? Darem uma chance. Porque é uma pessoa que vai vir com honestidade emocional, tá? Não é uma pessoa manipuladora, não é uma pessoa assim nessa energia negativa, né? Complicadinha. E é uma pessoa que vai querer algo com vocês, tá? Então, pode ser sim que a pessoa cometa um pequeno deslize? Pode, mas por não te conhecer, por não saber como que é a sua expressão afetiva, por não saber, de repente, como que é a melhor maneira de lidar com você, de conversar com você. E eu não vejo nada grave, tá? Não vejo, assim, traição, nada dessas coisas. É um deslizezinho, né? De repente a pessoa faz uma brincadeira numa horinha que não é muito oportuna, ou de repente ela faz uma brincadeira sem intenção de magoar, mas você acaba levando um pouco pro lado pessoal. Alguma coisinha assim leve, tá? Não é nada muito pesado, não é nada muito drástico, tá? Então, se for, talvez a leitura não é para você. Mas eu vejo aqui para muitos de vocês que ou é alguém que você já conhece, tá? Aqui não tá falando se é alguém que você conhece, se é alguém que você não conhece. Mas tá batendo muito na tecla de que é alguém que você vai gostar muito. Então, ou é uma pessoa nova que vai surgir que você vai gostar muito, ou é o retorno, de certa forma, de alguém do passado, em uma nova dinâmica. Pode ser alguém que você não teve nenhum envolvimento e que volta, né? E que agora vocês começam a se conhecer, a se envolver de alguma forma. Mas as de copas com as de ouros é a realização de um objetivo, né? Eu não gosto muito dessa palavra sonho, porque às vezes sonho parece uma coisa muito distante, parece uma coisa assim, talvez até meio sem pé no chão. Mas aqui com as de copas e as de ouros, é uma completude emocional, é uma pessoa que vai entender a sua linguagem de amor, as suas trocas, como você se expressa e troca emoção, sentimentos, né? É uma pessoa que vai corresponder isso, uma pessoa que vai ter capacidade emocional de estar em igualdade com você, né? Vai te cativar e ao mesmo tempo é uma pessoa que vai querer a mesma coisa que você quer, o mesmo estilo de relacionamento que você quer. Se você quer estabilidade, é uma pessoa que vai querer estabilidade. Se você quer constituir família lá na frente, é uma pessoa que pensa dessa forma também. Se você é uma pessoa que você tem um objetivo, por exemplo, eu estou tendo que estudar muito agora, ou eu estou com algum objetivo um pouco diferente, não é meu foco na vida amorosa, a pessoa vai entender e vai saber se colocar na sua vida respeitando este espaço também. Tá? Mas eu vejo que é uma relação muito encaixada, tem um potencial de encaixar muito bem, tem um potencial de crescer, um amor que cresce muito com o tempo nessa relação, tá? A única coisa que vocês vão ter que tomar um pouquinho de cuidado é com algum tipo de tendência a se afastarem. Eu não vejo que se, por exemplo, vocês se afastarem também, uma vez, a pessoa vai deletar vocês como uma opção, como uma possibilidade. Não é isso, né? Mas aqui, sabendo disso, vocês já fiquem alertas, né? Porque quando de repente bater essa tendência a se afastar ou a se sabotar até mesmo, né? Eu não quero essa pessoa por causa disso, eu não quero essa pessoa por causa desse detalhezinho aqui, por causa da, sabe, coisas assim que são na prática de um relacionamento são irrelevantes e que se você parar um pouquinho para analisar depois, de repente você vai perceber, nossa, mas não precisava ter agido com tanta extremidade. É uma questão que vocês vão conseguir evitar, né? Evitar esse afastamento abrupto ali ou uma sabotagem de alguma forma, tá? E aqui, ó, as de ouros com o imperador. É uma questão. Vocês, eu acredito que a maioria de vocês, por essa combinação de cartas, estão buscando uma estabilidade. Estão buscando alguém que venha para construir algo sério, né? Algo sólido, algo firme, algo estável, família, enfim, estrutura de relacionamento. E essa pessoa ela estará alinhada com isso, tá? Mas eu sinto também pela energia que é uma pessoa que vai ter um estilo muito alinhado com o que você quer, né? Por exemplo, você é uma pessoa que você trabalha, o seu trabalho permite você viajar com mais frequência. É uma pessoa que vai entender isso e que vai também, de certa forma, poder corresponder isso. Porque o estilo do trabalho da pessoa pode ser parecido,
Ou existe uma possibilidade de vocês conversarem nesse aspecto? Ou, por exemplo, você é uma pessoa mais caseira, você não gosta de sair de casa de jeito nenhum, você não gosta de viajar, você não gosta de nada. A pessoa também vai ter esse estilo, vai ser uma pessoa que vai acompanhar o seu ritmo de alguma forma, porque eu vejo uma grandiosíssima afinidade entre você e essa pessoa, tá? E para muitos aqui vocês não conhecem essa pessoa ainda, nunca interagiram realmente, porque as de ouros com as de copas é realmente duas cartas de início, e os inícios às vezes eles representam que você não conhece, né? Porque nós não temos nenhuma carta de passado aqui também, tá? Então, realmente, se é alguém que você já conhece, se é alguém que você já de repente viu ou já interagiu brevemente, eu acredito que a maioria de vocês nunca tiveram um relacionamento com essa pessoa, porque aqui não está falando sobre reconciliação. Tá bom? Certo, pessoal? Então, estas são as informações para vocês que se conectaram aqui com a leitura do tarô egípcio. Na leitura de hoje, qual mudança grandiosa virá para a sua vida ainda esse mês? Né? Quem precisar de mais informações sobre o meu trabalho, consulta particular ou qualquer outra informação, elas estão sempre na descrição do vídeo aqui embaixo. Vamos lá agora, então, para vocês que se conectaram com a segunda leitura, né, de hoje, o tarô Nefertari. Qual mudança grandiosa virá para a sua vida ainda esse mês? Vamos lá. Bom, aqui eu vejo alguns de vocês tendo algum tipo de decepção, infelizmente, para alguns, né? Mas é uma decepção que terá um lado positivo, tá? Mas tem dois recados aqui. Para outros, a maioria talvez, não é uma decepção que vocês vão ter. Vocês vão ter o fim de uma dor, o fim de uma decepção, o fim de uma tristeza, o fim de um problema que vocês estão passando na vida de vocês. Tá? Então eu vou explicar as duas situações. Se você está tendo algum tipo de problema com relação à sua satisfação profissional, com algum tipo de problema com relação à sua questão financeira, algum tipo de problema com questão à família, todos esses problemas que podem já estar vindo há algum tempo, eles vão ser resolvidos, tá? Através da razão, da lógica, da análise calculista, racional, mental, vocês vão conseguir chegar a uma solução disso, tá? É como se vocês aqui tivessem que encontrar uma resposta, mas essa resposta vem através da mente, vem através de algum aconselhamento, vem através de alguma direção racional. Não é questão emocional. O emocional talvez colocou vocês em algum tipo de problema, né? Ou exacerbou algum problema que vocês estejam tendo. Então, é o momento para vocês tirarem um pouquinho o emocional de lado e agirem mais com a razão para resolver essa questão específica, tá? Então, aqui neste caso, alguns de vocês podem encontrar como uma solução o perdão, por exemplo, pode, mas aí é uma análise racional que vai mostrar para vocês que realmente é mais inteligente ou é melhor a fazer nessa situação é perdoar, soltar, alguma coisa assim. Mas aqui vocês estão ligados a alguma questão por emoção, o emocional, né? Ou a falta de emoção. Por exemplo, você não tem mais satisfação no trabalho que você faz.
Ou você vai ter que encontrar satisfação nesse trabalho até você trocar, ou você vai ter que trocar de trabalho para um outro que te ofereça mais satisfação. Tá? Ou então, né, configurar a sua mente ali, por exemplo, mesmo que temporariamente, a gostar do trabalho, né, ou a agradecer o trabalho de alguma forma, até você encontrar outro melhor. Tá? Então aqui são coisas assim, a mudança que eu vejo para vocês, ela é mais interna do que externa. Ou então, para algumas pessoas, como eu falei, pode ser que vocês venham a ter algum tipo de decepção. Só que essa decepção, ela vai levar vocês para um ponto onde vocês vão olhar para si mesmos e vocês vão conseguir encontrar respostas e uma solução verdadeira para essa questão que vocês já não tinham encontrado até então. Por exemplo, você vem de um ciclo que se repete, né? Tá aqui uma questão, por exemplo, amorosa. Você conhece a pessoa e não dá certo. Aí você conhece a pessoa de novo e não dá certo. Ou trabalho, né? Começa no trabalho e não dá certo, não gosta, troca. Começa no trabalho e não gosta, troca. E você fica nesse ciclo. Agora você pode ter algum tipo de decepção, 3 de espadas. Só que essa decepção, ela vai trazer para você uma reflexão profunda, mais profunda do que as outras vezes, mais profunda do que o normal, e vai te permitir que você encontre a resposta para sair dessa situação definitivamente, de uma vez por todas. Porque aqui a libertação dessa situação, ela está muito ligada ao seu senso de valor próprio, senso, autoestima, autoimagem, como você se vê, o que você aceita na sua vida, por que você aceita determinadas coisas na sua vida, determinadas situações, determinadas pessoas, determinadas emoções. É como se você fosse se questionar praticamente sobre tudo o que te ensinaram. Será que ser egoísta, né, ser individualista, é algo completamente negativo? É algo completamente ruim? Ou tem uma parte do egoísmo, tem uma parte do individualismo que te ajuda, que te favorece, que te livra de problemas? Que é um egoísmo saudável, um individualismo saudável. Chama-se uma autoprioridade de si mesmo. Né? Então, são questões que vocês vão começar a analisar com mais profundidade, são questões que vocês vão começar a ter mais clareza, e aí vocês vão conseguir se libertar disso. Tá? Então, a mudança grandiosa que vem para a vida de vocês ainda esse mês é essa. Ela é uma mudança interna, que depois ela reverbera no externo, no físico, no material. Mas aqui para muitos de vocês é interna. É uma libertação de alguma questão aí que está te prendendo, que está te limitando, que está te prejudicando até mesmo de alguma forma, tá? E para quem aqui realmente é uma situação que você não está passando por algum tipo de decepção, ou você está numa energia tranquila, tem uma energia que para alguns pode ser que vocês tenham uma decepção, tá? Não posso omitir isso porque é uma questão que está presente na leitura. Mas nestes casos, é uma decepção que vem e que vocês conseguem sair rapidamente dela por causa de um uso de razão. Então, se você analisar a maneira nua e crua, a situação nua e crua, sem se demorar emocionalmente sobre ela, em cima dela, né? Vocês vão conseguir obter uma libertação dessa situação mais rápido do que vocês imaginam e vocês vão conseguir, né, dar a volta por cima aí através do uso da razão, ou é através de algum tipo de conhecimento, algum tipo de orientação, algum tipo de autoanálise que vai ajudar vocês com algum tipo de insight, com algum tipo de ideia que vocês vão se libertar disso rapidamente. Às vezes você conversa com uma amizade, você conversa com uma pessoa, ela te fala uma coisa que você grava na memória em 15 minutos, 20, meia hora de conversa, e aquilo muda a sua energia completamente para você conseguir resolver uma questão que para você de repente estava batendo cabeça há muito tempo, né? Mas por quê? É a pessoa que tem isso? Não. Era o momento certo, com a orientação certa, para você resolver essa questão, para você acessar uma outra parte dentro de você que consegue resolver essa questão, tá? Então aqui tem alguma coisa que é um fortalecimento da intuição de vocês, é um fortalecimento até mesmo de habilidades de vocês resolverem problemas, habilidades de vocês lidarem com a vida, ou habilidades de vocês resolverem alguma situação, né? Melhorarem alguma situação, progredirem em alguma situação da vida de vocês, tá? Pode ser um progresso geral? Pode, mas a maioria aqui é alguma área específica, né? Através de uma mudança da maneira de vocês verem algo, o pendurado, né? Através da mudança da maneira de vocês verem algo. Então não é, por exemplo, uma situação, por exemplo, resolver a sua vida financeira. Ah, recebeu uma herança, recebeu um valor prêmio de loteria, recebeu um bônus de salário, uma antecipação de salário, uma promoção no trabalho. Não é isso. É uma mudança interna que vai ajudar vocês a resolverem isso.
Tá? Então, por exemplo, você tem uma empresa, a empresa fatura X, você quer dobrar ou triplicar esse faturamento. Você já está buscando isso, né? Pode ser que você venha se deparar com alguma questão emocional, né? Ou alguma questão ligada à sua parte emocional que pode ser resolvida através da razão, tá? Então, ou vocês resolvem a parte emocional ou através de um conhecimento, de uma razão, de uma resposta aí, de uma intuição, mas que traga uma aplicação prática, né, na razão para vocês resolverem essa questão. E aí vocês implementam, tá? Mas eu vejo aqui muito uma questão de mentalidade, uma questão de mudança na visão de mundo, na visão de uma situação, na visão, na maneira, por exemplo, se você está buscando relacionamento e não está conseguindo encontrar, ou encontra pessoas que não estão correspondendo, etc., vem uma mudança na visão dos relacionamentos que você tem, na maneira de você chegar em alguém, na maneira de você abordar, na maneira de você procurar esse relacionamento, se é de maneira ativa que você tem que procurar, ou se é cuidando mais de você, melhorando o autoconceito de si mesma para atrair as pessoas, imperatriz, né? Então vai passar por uma transformação mental, uma transformação de conceito, uma transformação de ideias que vai favorecer a autoestima e o amor próprio, o valor próprio de vocês aí. E com isso estando mais alinhado, com isso estando mais bem trabalhado, vocês vão conseguir fluir melhor pela vida de alguma forma, tá? Mas isso começa na mente, isso começa na razão, isso começa na parte mental, lógica, e não tanto na emocional. Depois passa para emocional. Parece, a fagulha começa no mental. Tá certo, pessoal? Bom, é uma leitura um pouquinho complexa, né? Se você de repente não entendeu, tente ouvir ela mais uma vez, mais adiante. Mas aqui, para quem foi o recado, vocês vão entender exatamente o que as cartas quiseram dizer, tá bom? Lembrando que em breve nós estamos de volta aqui no canal, nós estamos postando 2 leituras por dia, uma às 7 horas da manhã e a outra leitura às 6:30 da tarde. E lembrando também que quem precisa de informações adicionais sobre o meu trabalho, né, consultas particulares ou qualquer outra informação, todas as informações eu deixo aqui sempre na descrição do vídeo, ok? Fiquem todos muito bem e até mais.